Jesus quer fazer-se nosso modelo, nossa vida, nosso exemplo em tudo, particularmente na educação da juventude. Dom Bosco. Muitas vezes eu me perguntei por que Dom Bosco, que começou com as crianças pobres que moravam na rua de Turim, com os oratórios, as escolas profissionalizantes, com a catequese, de repente foi para a área da educação e abriu as portas para todas as classes sociais. Aí eu fui pesquisar. Foi porque na época em que viveu Dom Bosco, no século XIX, estavam surgindo em toda a Europa ideologias contrárias à fé cristã. O Papa, a Igreja eram constantemente atacados, perseguidos. Tinha até uma certa moda entre os intelectuais de serem ateus. Dom Bosco percebeu que esses meninos que estavam crescendo nessa sociedade, não só as crianças carentes, mas todas as crianças precisavam receber uma base de formação moral cristã, porque eles cresceriam e seriam então os doutores, os administradores, os políticos. Não é diferente dos dias de hoje, né? A gente sofre também com o mesmo ataque de ideologias, a gente sofre com as mesmas situações da época de Dom Bosco. Fica aqui o recado também para as escolas religiosas, lembrar o porquê que Dom Bosco fez tudo isso. Né? Teve uma intenção, formar os jovens, né? A educação de Dom Bosco, a evangelização dele passava pela educação. Eu estou no Instituto Canção Nova desde o seu início, desde a preparação dele, né? Desde a chamada do Padre Jonas no Salão Salete, no ano 2000, ao seu início como escola no ano de 2001. É uma graça, eu sou educadora, sou de família de educadores, eu posso tocar nessa transformação, e não só tocar na transformação do outro, mas ser transformada no dia a dia. Tocar nas histórias, tocar no testemunho, tocar no esforço, em vencer as dificuldades de cada aluno, de cada família. Eu vou sendo formada e vou formando. É a beleza do ser educador, é muito mais do que ser professor. É ser educador, é estar com. E eu vivo isso todos os dias, sou extremamente feliz e realizada com o que faço. Conservai-vos sempre alegres. A alegria fazia parte do programa de educação de Dom Bosco. E que é nesse programa que eu acredito, que o Instituto Canção Nova acredita. Dom Bosco percebeu que se o jovem está ocupado, brincando com uma coisa interessante, com uma competição, ele não vai fazer outras coisas que possa perder a sua moral ou perder os valores. Dom Bosco percebeu que o jovem precisava desse momento de movimento, de criação, de competição. Se a gente retira isso, os jovens começam a gastar sua energia em outras realidades. E o Instituto Canção Nova busca fazer de forma muito pedagógica para que as nossas crianças possam ter essa experiência também. Desejo ver os meus jovens correr e pular alegremente no recreio. Que, sendo amados nas coisas que lhe agradam, aprendam a ver o amor nas coisas que naturalmente pouco lhe agradam. Dom Bosco. Nós temos o divertimento no parque, os jogos pedagógicos na brinquedoteca, nós temos também a realidade da música, o nosso professor de música que desenvolve toda uma cultura e uma valorização disso, mas também recheado com a moral, com todos os valores que são necessários para a nossa educação. E do método preventivo de Dom Bosco eu guardei para mim educar com amor, né? Porque com amor as coisas fluem naturalmente. E nas catequeses também, né, inserindo a música, já dizia Dom Bosco, uma escola sem música é como se fosse um corpo sem alma. Então a música para Dom Bosco era um método de ensino. Então a música era importante estar presente em todos os ambientes. E Dom Bosco criou o primeiro coral de Valdoco, e esse coral fazia visitas em outras escolas. De outro. De novo. Agora a cavalaria se aproxima, rei. Vai chegar a cavalaria. Cavalinho, cavalinho, cavalinho. A música ela calma, ela disciplina, ela concentra, ela evangeliza. Curando bem, eu sei que tem início do amor. Eu vejo curando bem.
Um oratório sem música é um corpo sem alma. São João Bosco. No pé do café eu vejo Então, Dom Bosco foi criando várias ferramentas de ensino para que os jovens pudessem entrar nesse programa de educação. E fora a música, ele também, os teatros, para Dom Bosco, ele chamava de os teatrinhos. Como era importante os jovens se dedicar a uma experiência de dramaturgia, que isso deveria trazer a instrução, a distração e também a educação, mas sem esquecer jamais da moral. Você veio visitar a gente, minha querida? Cíntia daqui. Então, os teatros de Dom Bosco eram recheados de educação, de instrução, de distração e de muita moral, de valores cristãos. Então, o teatro também, outra ferramenta educativa que Dom Bosco colocou como prática, né, na vida do oratório. Trabalho no Instituto Canção Nova há 13 anos e há 11 anos mais ou menos nós auxiliamos o padre nas homilias, nas missas com as crianças. Tem uma personagem que é a vovó Isaura, foi um nome dado pelas crianças mesmo. Ela começou no oratório, onde a vovó ia em alguns momentos e contava a história para as crianças. E aí foi a partir disso que o padre convidou essa vovó, que é a personagem que eu faço, para ajudá-lo, auxiliá-lo na homilia. Isso tá me fazendo lembrar de uma história de um menino que não tinha brinquedos, mas que usava jeitos divertidos para brincar. Com frases curtas, simples, também não se delongar muito no teatro, mas que são mensagens que ficam no coração da criança, né, de todos que estão ali. Sem contar as crianças que participam, depois chega no fim da missa, também vem procurar a gente, querendo participar. Quando é que vai ter o próximo teatro? A gente pode participar, a gente pode fazer parte desse teatro na missa. Então, assim, nós vemos que são os frutos daquilo que o próprio Jesus nos pede. Essa parte lúdica, o visual da criança é bem trabalhado, a fantasia dela, e isso ajuda a criança a assimilar a mensagem do Evangelho. Outra ferramenta educativa que Dom Bosco colocou como prática, né, na vida do oratório. Os passeios e as excursões, os passeios de outono. Dom Bosco sempre realizava com seus jovens os passeios de outono lá em Valdoco, em Turim. Dom Bosco dizia que o oratório vivia de festas em festas. Como é importante cultivar nos jovens a alegria de celebrar, principalmente aquelas datas importantes para a nossa igreja, né? A celebração dos santos. Quando Dom Bosco tinha 8 anos de idade, ele teve um sonho profético. Ele sonhou que ele estava no meio de uma briga em que jovens meninos tocavam chutes, pontapés, socos e blasfemavam e diziam palavrões. E ele entrou no meio da briga tentando apartar, acabou brigando também. Então Jesus lhe apareceu, ainda no sonho, e lhe disse que não seria com socos e pontapés que ele ia conquistar a amizade daqueles meninos, mas com bondade. Inclusive, Dom Bosco tinha 3 palavras para uma educação eficaz: razão, religião e bondade. E bondade, para essa palavra, ele tinha uma expressão, que era do italiano dele, que era assim: amorevolezza. Então, amorevolezza, que é o que mais enche os meus olhos, porque eu vejo que o afetivo nos faz crescer, nos ajuda. Um ensino sem um afeto não tem a eficácia esperada. Um ensino sem um cuidado, sem um zelo, não tem uma eficácia esperada. Amorevolezza é uma palavra sem tradução, mas ela significa o tratar com amor, com bondade, com carinho, com total atenção, o acolher o outro com total atenção, é o abaixar-se, olhar nos olhos. Cada criança é única, então você precisa chegar de forma, assim, muitas vezes individual ao coraçãozinho de cada um. Através de uma história, num fantoche, vem através de uma música,
né? Tudo com uma rotina, tudo muito bem explicado, tudo muito bem falado, né? Não ficamos aguardando. A criança ela não pode sentir que você não sabe, né? Como você vai agir com ela. Ela precisa saber que aquilo foi pensado, que aquilo foi planejado para ela. Mostra pros seus amigos a mala preta, Jonas. Olha, gente. Silêncio, Jonas, muito obrigado. Quem chegou aqui hoje? Eu vejo que o Instituto é um lugar onde meu filho não só aprende, né, matemáticas, matérias, mas ele tem um amor, um carinho que ele recebe dos professores. Eu estava na reunião de pais agora, né? E conversando com cada professor, são vários, mas cada professor conhece o meu filho. Esse programa de educação criado por Dom Bosco foi um programa que deu muito certo. Eu vejo que o que dá certo mesmo é o olho no olho, né? Com a criança precisa olhar nos olhos, né? Precisa ser tudo muito claro, muito falado. Eu abaixar para estar na altura da criança, olho no olho. E ali você ganhar aquela criança, pela bondade. Você abaixar, né? Você tá olhando no nível dela, né? Você tá ajoelhado olhando assim nos olhos dela. E a gente percebe que esse olhar do professor, que tem tantos alunos, mas que olha o meu filho como único, né? Que para mim é único, porque ele é único mesmo, é um diferencial no Instituto Canção Nova.